Você já parou para pensar que talvez o maior risco à sua saúde depois dos 60 não seja o que você deixou de fazer, mas sim o que você fez sem precisar? Eu sei que isso soa estranho. A vida inteira te ensinaram que exame é prevenção, que quanto mais você investiga, mais protegida você está. Essa crença foi construída ao longo de décadas, reforçada por campanhas de saúde, por médicos bem-intencionados, por familiares preocupados. Ela entrou tão fundo na nossa cabeça que questionar isso parece quase irresponsável. Parece que você está colocando a sua própria vida em risco só por levantar essa dúvida. Mas existe algo que a medicina aprendeu nos últimos anos e que ainda não chegou de forma clara até você. Algo que os protocolos internacionais já reconhecem, que as pesquisas mais recentes já documentam, mas que raramente é dito em voz alta dentro de um consultório. Existe um ponto onde o cuidado vira excesso, que o excesso depois dos 60 pode custar caro, não só financeiramente, mas emocionalmente e fisicamente também. E o mais assustador é que esse processo acontece de forma silenciosa, disfarçado de prevenção, com a melhor das intenções. Deixa eu te contar sobre uma paciente que chegou até mim depois de passar 4 meses sem dormir direito. Ela não tinha nenhum sintoma. Se sentia bem, vivia bem, tinha energia para as coisas que gostava de fazer. Foi ao médico para um check-up de rotina, daqueles que a gente faz todo ano quase no automático, e saiu de lá com um monte de pedidos de exame. Fez todos, porque foi isso que aprenderam a fazer a vida inteira. O médico pede, a gente faz, sem questionar. Um desses exames trouxe um achado. Esse achado gerou outro exame. Esse outro exame gerou uma biópsia. E no final, depois de 4 meses de medo, de angústia, de noites mal dormidas imaginando o pior, de conversas difíceis com a família, de cancelar planos porque a cabeça não conseguia parar de pensar, o resultado foi que não havia nada, absolutamente nada. O problema nunca existiu na saúde dela. Ele nasceu dentro de um exame que ela não precisava ter feito. 4 meses da vida dessa mulher foram consumidos por uma investigação que começou do zero e terminou no zero. Só que ela não voltou ao ponto de partida do mesmo jeito. Ninguém volta. Isso tem nome. Chama-se excesso diagnóstico. E ele é muito mais comum do que você imagina, especialmente depois dos 60 anos. Não acontece por má fé. Não acontece porque os médicos querem te prejudicar. Acontece porque existe uma cultura muito enraizada de que pedir exame é sinônimo de cuidar, de que deixar passar é negligência e de que qualquer achado precisa ser investigado até o fim. Ninguém te ensinou que às vezes o melhor caminho é não abrir uma porta que não precisava ser aberta. O que acontece com o corpo depois dos 60 é que ele naturalmente começa a apresentar variações. Pequenas alterações que aparecem em exames de imagem, em resultados laboratoriais, em marcadores que estavam dentro de um padrão e agora estão ligeiramente fora. Alterações que nunca causariam nenhum sintoma, que nunca evoluiriam para nenhuma doença, que nunca mudariam um único dia da sua vida. Só que quando essas variações aparecem num resultado, ninguém consegue simplesmente ignorar. A medicina foi construída para investigar o que está fora do esperado. E investigar tem consequências. Um exame leva a outro. Outro leva a um procedimento. O procedimento tem risco. E você, que entrou no consultório se sentindo bem, agora está num ciclo de medo e intervenção que começou por uma alteração que não significava nada. Isso não é um caso isolado. É uma realidade que se repete todos os dias, em consultórios, hospitais e clínicas no Brasil e no mundo. E ela afeta de forma desproporcional as pessoas acima dos 60 anos, justamente porque nessa faixa etária o corpo apresenta mais essas variações naturais e, ao mesmo tempo, tolera menos as consequências de intervenções desnecessárias. Depois dos 60, o corpo responde de forma diferente. O risco-benefício muda. O que era razoável investigar aos 45 pode não fazer mais sentido aos 68. Uma biópsia que num adulto jovem tem impacto pequeno pode num idoso gerar complicações relevantes. Um procedimento cardíaco que num paciente de 50 anos tem excelente recuperação
pode, num paciente de 72, trazer riscos que superam em muito qualquer benefício. E o mais importante, existem tumores, alterações e achados que, numa pessoa mais velha, nunca vão evoluir de forma clinicamente significativa durante o tempo de vida dela. Tratar esses achados pode fazer mais mal do que simplesmente acompanhar ou não intervir. Os protocolos médicos mais atuais já reconhecem isso. As diretrizes internacionais de medicina, baseada em evidências, já estabelecem faixas etárias, intervalos e critérios específicos para quando cada exame deve ou não ser solicitado. O problema é que esse conhecimento ainda não chegou de forma clara ao paciente. E enquanto ele não chega, as pessoas continuam saindo dos consultórios com pilhas de pedidos de exame, sem entender por que estão fazendo cada um deles, sem saber o que acontece se o resultado for alterado, sem ter a menor ideia de que alguns daqueles exames vão provavelmente gerar mais angústia do que saúde. Pensa no raio-x de tórax pedido de rotina para alguém que não tem nenhum sintoma pulmonar, não tem tosse persistente, não tem falta de ar, não tem histórico de doença respiratória, não está na véspera de uma cirurgia. Simplesmente faz porque está na lista do check-up anual. Esse exame, nessa situação, raramente encontra algo que muda a conduta médica. Raramente salva vidas. Raramente detecta precocemente algo que não seria encontrado de outra forma. Mas com frequência encontra sombrinhas, nódulos, pequenas alterações que, na esmagadora maioria dos casos, são totalmente benignas e nunca causariam problema algum na vida dessa pessoa. E aí começa o ciclo que você já conhece. Outro exame, outra investigação, mais ansiedade, mais tempo, mais dinheiro e, frequentemente, a conclusão de que não era nada. Pensa no teste de esforço cardíaco feito sem nenhuma queixa, sem dor no peito, sem palpitação, sem falta de ar ao esforço, sem histórico cardiovascular relevante, sem nenhum sinal clínico que justifique aquela investigação naquele momento. A taxa de falso positivo desse exame em pessoas sem sintoma é alta. Isso significa que o exame vai apontar um possível problema onde não existe nenhum, e qualquer resultado alterado abre uma porta para cintilografia, cateterismo, procedimentos com risco real, num coração que provavelmente estava bem e que agora vai ser submetido a uma investigação que ele não precisava. O prejuízo não é só financeiro. É o medo que instala. É a mudança de identidade que acontece quando uma pessoa que se via como saudável passa a se ver como alguém que tem um problema no coração. Pensa na tomografia ou ressonância de corpo inteiro feita em pessoas completamente saudáveis, sem nenhum sintoma, sem nenhuma suspeita clínica específica. Parece o exame mais completo do mundo. Parece que você está fazendo o máximo possível pela sua saúde. Mas o que acontece quando você coloca uma pessoa saudável dentro de uma máquina que enxerga tudo é que você quase sempre encontra alguma coisa, não porque essa pessoa tem uma doença, mas porque o corpo humano tem variações. Tem estruturas que diferem levemente do padrão do livro. Tem achados incidentais, que é o nome técnico para alterações encontradas por acaso, que não causam sintoma algum, que a pessoa nunca saberia que existiam e que, na maior parte dos casos, nunca causariam problema nenhum. Só que agora você sabe, e não tem como desaber. E o que se faz com um achado incidental? Investiga, e a cadeia começa de novo. Existe ainda o PSA, o exame que rastreia câncer de próstata, cada vez mais questionado em homens acima dos 70 anos. O câncer de próstata nessa faixa etária frequentemente cresce de forma tão lenta que o tratamento, com todos os seus efeitos colaterais e riscos, pode fazer mais mal do que a própria doença faria se simplesmente fosse acompanhada. Sem contar que o PSA pode elevar por motivos completamente benignos, gerando aquela cascata de investigação que já conhecemos bem. A decisão de rastrear ou não rastrear depois dos 70 precisa ser individual, conversada, baseada na expectativa de vida, no estado geral de saúde e no que o próprio homem quer para si. Não pode ser automática e tem a mamografia depois dos 75 anos, um tema delicado e importante.
As evidências científicas mostram que nessa faixa etária, o rastreamento rotineiro pode encontrar tumores que nunca causariam problema nenhuma para aquela mulher, mas que uma vez encontrados vão demandar tratamento. E tratar câncer tem riscos. Cirurgia, radioterapia, quimioterapia têm impactos físicos significativos que numa mulher de 78 anos, com outras condições de saúde, podem representar um risco maior do que o da própria doença que estão tratando. Isso não significa que toda mulher acima de 75 deve parar de fazer mamografia imediatamente. Significa que essa decisão precisa ser tomada em conjunto com o médico, levando em conta toda a história clínica, a expectativa de vida, as condições gerais de saúde e o que aquela mulher, informada sobre os prós e contras, decide para si mesma. E é exatamente aí que está o ponto central de tudo que estou trazendo para você hoje. A decisão de fazer ou não um exame nunca pode ser automática. Ela precisa considerar quem é você, o que você está sentindo, qual é o seu histórico, qual é o seu risco individual e o que acontece nos dois cenários possíveis, se o exame vier normal e se vier alterado. Essa segunda pergunta é a mais importante e a menos feita, porque se um exame vier alterado e isso levar a uma investigação que tem alto risco de encontrar algo que não vai mudar a sua vida de forma alguma, talvez esse exame não devesse ter sido feito. A pergunta que deveria guiar cada exame que você faz é simples, mas poderosa. O que muda na minha vida dependendo do resultado disso? Se esse exame vier normal, o que acontece? O médico muda alguma conduta? Você recebe algum tratamento diferente? Ou simplesmente confirma o que já se sabia, que você está bem? E se vier alterado, qual é o próximo passo? Existe um caminho claro, com benefício real para você nesse momento da sua vida? Ou existe uma grande chance de entrar numa cascata de investigação que vai consumir meses, dinheiro e saúde emocional sem chegar a nenhum lugar? Essas perguntas não são uma afronta ao médico. São o exercício mais legítimo que existe dentro de uma consulta. São a diferença entre ser um paciente passivo e ser um participante ativo das decisões que dizem respeito à sua própria saúde. E um bom médico, um médico que respeita você e que entende o seu papel na sua vida, vai responder essas perguntas com clareza e sem irritação. Porque o objetivo de qualquer consulta não é você sair com um papel cheio de pedidos. É você sair entendendo o que está acontecendo com a sua saúde e por que cada decisão está sendo tomada. Eu sei que existe uma dificuldade real em fazer essas perguntas. Existe um respeito pela figura do médico que às vezes se transforma em submissão. Existe o medo de parecer que você está desafiando, que está duvidando, que está sendo difícil. Existe a crença de que se o médico pediu, é porque sabe o que está fazendo, e você não deve questionar. Mas questionar não é desconfiar. Questionar é participar. É exercer o seu direito de entender o que está acontecendo dentro do seu próprio corpo e quais são as escolhas disponíveis para você. A medicina avançou muito, e um dos maiores avanços das últimas décadas foi justamente reconhecer que mais nem sempre é melhor, que existem limites para o rastreamento, que existe um ponto onde investigar faz mais mal do que não investigar, que individualizar o cuidado, levar em conta quem é aquela pessoa, quantos anos tem, como está a saúde geral, quais são os riscos e os benefícios reais para aquele indivíduo específico, é muito mais eficaz do que aplicar uma lista padrão para todo mundo. Cuidar da saúde depois dos 60 não é fazer mais. É fazer o que tem sentido para você, para o seu momento, para o que você está sentindo, para o que o seu histórico indica. É perguntar antes de fazer. É entender antes de concordar. É reconhecer que o seu tempo, a sua paz de espírito e a sua integridade física têm valor, e que nenhum exame sem indicação clara deveria custar isso de você. A paciente que eu te contei no começo não precisava ter passado aqueles 4 meses com medo. Se alguém tivesse explicado antes que nem todo achado é uma doença, que nem todo exame de rotina muda alguma coisa, que o corpo humano depois dos 60 tem variações que são normais e não são problemas, ela teria vivido aqueles 4 meses com muito mais leveza. Ela teria dormido, teria aproveitado a família,
teria estado presente nas coisas que importam. Esse é o tipo de informação que transforma a forma como você se relaciona com a sua própria saúde. Não é sobre confiar menos na medicina. É sobre entender melhor como ela funciona. É sobre saber que você tem o direito de perguntar, de questionar, de pedir explicações e de participar das decisões que afetam diretamente a sua vida. Da próxima vez que você sair do consultório com um pedido de exame, lembra disso. Pergunta por que esse exame agora. Pergunta o que muda dependendo do resultado. Pergunta se existe risco em não fazer. Pergunta se precisa repetir já ou se pode esperar. Não tenha vergonha. Não tenha medo. Essas perguntas não vão colocar a sua saúde em risco. Pelo contrário, são elas que vão proteger você de verdade. Porque cuidar da saúde não é fazer mais exames. É fazer os exames certos, na hora certa, com a indicação clínica correta, pelo motivo certo. Isso sim é prevenção. Isso sim é cuidado. E isso começa com uma pergunta simples que você tem todo o direito de fazer.